Olá, turma! Essa é a segunda parte da aula sobre equações e inequações quadráticas. Como nós estudaremos, as inequações quadráticas são resolvidas por um método diferente das equações lineares. Agora nós não conseguimos comparar uma equação quadrática ao número 2, 3, 10, mas sim ao número 0. Sempre comparamos com o número 0. Quer dizer então que nós vamos ter que resolver uma equação quadrática resgatando os métodos de Bhaskara, soma-produto ou alcova-Riesman, para depois fazer uma análise gráfica e concluir com a solução da inequação. Vamos ver tudo isso aí? Então vamos considerar um primeiro exemplo aqui, x² mais x menos 6 é uma expressão quadrática. Se nós colocarmos igual a 3, transforma numa equação quadrática, e se nós colocarmos aí menor a 3, aí teremos uma inequação quadrática. Então, diferente de uma equação e inequação linear, onde nós comparamos com um número qualquer, aí isolamos o x e resolvemos a inequação, aqui, para as inequações quadráticas, nós temos que compará-la ao número 0. Quer dizer, não é possível, não existe método para resolver x² mais x menos 6 menor do que 3. Então, no primeiro momento, nós vamos compará-la a 0. Fazendo o quê? Diminuindo 3 da inequação toda, fica x² mais x menos 6 menos 3 menor do que 0. E aí sim nós teremos uma inequação quadrática comparada ao número 0. Como que a gente procede a partir daqui? Então, para analisar uma inequação quadrática, nós temos que entender que o significado dela é um número e que ao invés de carregar x² mais x menos 9 sempre, nós vamos chamar esse número todo de y, definindo assim uma conexão entre o y, que é o valor total, a saída, com o x, que é a variável da equação, é a variável da expressão algébrica, que é a entrada. Então quer dizer, y é igual a x² mais x menos 9. Através desta conexão aqui, para cada valor de x que a gente coloca aqui na entrada, nós vamos ter um total chamado de y, que é a saída, constituindo assim um par ordenado x entrada, y saída. Por exemplo, se x é igual a 0, nós vamos ter a saída y igual a menos 9. Construímos assim o par ordenado 0, menos 9. Se o x for igual a 1, então nós vamos ter o par ordenado x igual a 1 e o y, que é o total, menos 7. De onde é que veio esse menos 7? Da conta, quando x é igual a 1, fica 1² mais 1 menos 9. Portanto, 2 menos 9, menos 7. E esse raciocínio prossegue para todos os valores possíveis de x. Quer dizer, se eu calcular não só os inteiros, né, 0,1, 0,2, 0,3, todos os valores reais de x, e calcular os correspondentes valores da expressão, chamada de y, nós vamos montar uma infinidade de pares ordenados. O que é interessante mesmo é se nós pegarmos todos esses pares ordenados e plotarmos, desenharmos eles no sistema de coordenadas, esse desenho formado vai ter um formato de parábola, vai ficar mais ou menos assim. E aí essa parábola, a gente diz que ela é o resultado gráfico dessa expressão toda aqui, dessa expressão quadrática x² mais x menos 9. Então toda a equação quadrática, ela corresponde a um gráfico, a um desenho. E esse desenho sempre vai ser uma parábola. Essa parábola pode possuir dois formatos. Ou a concavidade dela está voltada para cima, ou a concavidade dela pode ser voltada para baixo. E quem determina isso é o valor do coeficiente A, aquele A que está na frente do x², ax² mais bx mais c, que é a equação genérica, a equação quadrática genérica. Então, se o A for positivo, nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima.
Se o A for negativo, essa concavidade vai ser para baixo. E aí eu pergunto para vocês, por que você acha que uma raiz de uma equação é um número importante? Essa raiz é o resultado que anula a equação. Lembra? A gente iguala a zero e calcula o valor. Por exemplo, se nós trabalharmos na equação linear, 2x menos 4, a raiz é igualar a zero e calcular o valor do x. Nesse caso, x é igual a 2 é a raiz. Se for uma equação quadrática, x ao quadrado menos 9. Se eu quero calcular a raiz ou as raízes dessa equação quadrática, nós a igualamos a zero e calculamos o valor do x. Aqui eu peguei uma equação mais fácil que dá para isolar o x e ser um pouco mais rápido. E aí nós temos dois valores, x igual a mais ou menos 3. Mas por que a raiz, de fato, é um número importante? Se nós voltarmos ali na análise gráfica, na parábola, para nossa equação, nós percebemos que nós temos dois pontos aqui que cruzam o eixo x. Esses dois pontos são exatamente pontos na altura zero. Veja bem, para cada um desses pontos eles não possuem altura zero. Isso significa que o valor total da expressão é zero, que é exatamente o que a gente faz quando calcula raízes. Então, no momento em que você está fazendo essa conta aqui, você está graficamente buscando por estes valores aqui, gente. Que são os valores onde essa ilustração corta o eixo x. E afinal, por que eles são realmente muito importantes? Porque se eles são iguais a zero, se são dois valores onde a equação é igual a zero, são esses dois pontos onde a equação muda de sinal. Porque pense, para passar de negativo para positivo, em algum momento teve que passar pelo zero. E vice-versa, para passar de positivo para negativo, em algum momento teve que passar pelo zero. E é o que acontece nesse caso. Veja, o que esse ponto tem como sinal? Ele é positivo ou negativo? Quando a gente analisa o sinal de um ponto, a gente está analisando o sinal do valor total da equação, e não do valor do x. O x é a entrada, o valor total é a saída, e a gente deu o nome de y para ele. Então nós estamos analisando o sinal do y, e esse sinal aqui é positivo. Quer dizer que para esse x aqui, o sinal do ponto é positivo. Então todos esses pontos aqui terão sinal positivo, assim como esses aqui terão sinal positivo. Já os pontos que estão entre as raízes, uma raiz está aqui, a outra está aqui. Entre as raízes, nós vamos ter pontos com sinal negativo. Por quê? Pega um ponto aqui para análise, vamos pegar esse ponto aqui. O x está aqui, mas não é o x que nós estamos analisando, é o valor total da equação chamada de y. Então o valor de y está aqui em cima do eixo y, e esse valor realmente é negativo. Então, sintetizando a análise de inequações quadráticas, nós temos o seguinte: se o a da inequação quadrática for positivo, nós teremos uma parábola voltada para cima. Teremos raízes, então vamos atrás das raízes, que significa o cálculo igualado a zero. Determinadas as duas raízes, tem casos em que existe uma raiz, tem casos que nem existe raiz, mas determinadas as raízes, nós vamos partir para a interpretação e análise gráfica para concluir com os sinais. Fora das raízes, nós teremos sinais positivos, pedaços acima do eixo x são positivos, e entre as raízes nós teremos valores negativos. Então ficamos com negativo aqui e positivo aqui também. O outro caso que pode acontecer é que se o a for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Vamos em busca das raízes. Calculamos as raízes, vamos à interpretação do gráfico e dos sinais. Nesse caso, fora das raízes, o gráfico vai ser negativo, quer dizer, os pontos terão sinal negativos, e entre as raízes o sinal será positivo. É claro que é interessante a gente analisar alguns exemplos para observar todas essas propriedades aí na prática. Então, nosso primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado mais 2x menos 3 menor do que zero. Para saber onde é menor do que zero, a gente precisa saber onde ela troca de sinal.
onde ela é igual a zero. Então, o nosso início é partindo da equação quadrática, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. E aí, nós recaímos num método para resolução, pode ser Bhaskara, soma e produto ou alcova-Warisme. Nesse caso, vamos tentar soma e produto, a soma tem que dar menos 2 e o produto tem que dar menos 3. Quais números possuem produto menos 3? Pode ser 1 e menos 3, ou menos 1 e 3. Bom, de inteiros temos apenas essas duas opções. Na primeira opção, a soma dos números vai dar menos 2. Ok. Na segunda opção, a soma vai dar 2 positivo. Então a gente já identificou quais são as duas raízes, o 1 e o menos 3. A partir de agora, é uma análise gráfica para concluir a solução da inequação que foi dada. Então não há mais contas para serem feitas, apenas uma análise gráfica. Vamos a ela. Então observamos as raízes 1 e menos 3 aqui, e aí nós temos o quê? Nós temos o valor do A é igual a 1, portanto essa parábola está voltada para cima, as raízes serão menos 3 e 1. E aí nós estamos interessados no intervalo onde esse número ele é negativo. Esse número, reforço, é o resultado gráfico. Essa parábola aqui representa todos os números dessa expressão quadrática aqui. Onde esses números são negativos? Onde? Aqui, ó, entre as raízes, porque nesse pedaço aqui a parábola está para baixo, quer dizer que possui valores negativos. Então a solução é igual o intervalo de menos 3 até o número 1. Intervalo aberto, porque a igualdade aqui não é permitida, apenas a desigualdade menor do que zero. E está resolvida a inequação. O nosso segundo exemplo, nós temos menos 2x² menos 4x mais 30 maior do que zero. Procedemos da mesma forma, partindo da equação quadrática. Então, menos 2x² menos 4x mais 30 igual a zero. Estamos em busca das raízes com essa conta aqui. Então, será que existem? Quais são elas? Observamos, antes de mais nada, que todos os elementos, todos os coeficientes são pares. Portanto, pode ser feita uma simplificação por 2. Então, dividimos por 2, ficamos com menos x² menos 2x mais 15 igual a zero. Essa simplificação é interessante, porque vai permitir com que a gente trabalhe com números menores. Bom, continuamos a partir desta equação aqui em busca das raízes. Nós temos aqui o A vale menos 1, o B vale menos 2 e o C vale 15. Por soma e produto, nós temos soma menos B sobre A, menos 2, e o produto é C sobre A, portanto, menos 15. Quer dizer, dois números cujo produto dê 15 e a soma menos 2. Opções que nós temos. Pode ser 1 e menos 15, ou menos 1 e 15. Podem ser 2, não, 3, 3 e 5, ou menos 3 e 5. 4 e 5 volta para o caso anterior. Então nós temos essas quatro opções para soma e produto. A primeira opção não dá soma menos 2, dá soma menos 14, aqui a soma é 14, aqui a soma é menos 2 e deu certo. Então, encontramos os dois valores, as duas raízes dessa equação aí, 3 e menos 5. Partimos então para a análise gráfica e a conclusão da solução dessa inequação. Esta equação ou inequação quadrática possui o A negativo, portanto, será uma parábola de concavidade voltada para baixo, e aí nós vamos ter as seguintes análises. A parábola então está aqui, as raízes serão menos 5 e 3, e aí os sinais ficam da seguinte forma: positivo entre as raízes, porque o gráfico está acima, quer dizer que vai cobrir essa parte positiva do y, e será negativo fora das raízes, quer dizer, de menos infinito até menos 5, e de 3 até mais infinito. Bom, a inequação, ela quer que esse número aqui seja maior do que zero. Então, maior do que zero também aqui vai ficar entre as raízes. Solução de menos 5
até o valor 3 positivo. Então, são todos os números reais de menos 5 até 3. O nosso terceiro exemplo, x² mais 6x mais 3, menor ou igual a zero. Uma diferença dos casos anteriores é que nós admitimos aqui o igual a zero, então menor ou igual a zero. O que significa isso, já antecipando? Significa que lá no final, quando a gente faz a análise dos sinais, se porventura, né, esse for o gráfico, então nós vamos pegar essa região aqui, só que vamos pintar a bolinha, uma vez que o igual a zero também é permitido, e nesses números das bolinhas aqui, nessas regiões que são as raízes, elas também podem ser utilizadas aqui para resolver a inequação, quer dizer, elas também estão no conjunto solução. Aliás, esse esboço que eu acabei de fazer é uma alternativa bacana para iniciar a resolução, porque você já compreende qual é a situação que está acontecendo aqui e já sabe o que buscar para resolver. Por exemplo, nós já sabemos que o A vale 1, então a parábola realmente é voltada para cima, como está nesse desenho. Nós vamos em busca das raízes e ele quer o valor menor ou igual a zero. Quer dizer, o valor menor ou igual a zero é justamente essa região entre as raízes. Como o igual a zero é permitido, então bolinha fechada, e nós já sabemos que a solução dessa inequação será o intervalo fechado entre as raízes. E é isso que a gente vai buscar agora. Portanto, quais são, se existem, as raízes? Por soma e produto, nós temos soma menos b, menos 6 sobre o a. A vale 1, então fica menos b. E o produto é c sobre a. Soma menos 6, produto 3. Para o produto ser igual a 3, nós temos 1 e 3, somente essa opção, uma opção mais fácil. Quer dizer, existem várias outras opções, mas nós vamos buscar as opções mais simples possíveis. Se der trabalho, a gente recorre a outro método. Essa opção aqui tem soma 4, portanto não serve, e aí soma e produto também não serviu. Vamos ao Bhaskara. Por Bhaskara nós temos A igual a 1, B igual a 6, C igual a 3. Portanto, o valor do delta é igual a 36, que é o B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, e multiplica o C. Portanto, o delta é igual a 36 menos 12, também chamado de 24. O delta é igual a 24, nós precisamos da raiz do delta. A raiz do delta será a raiz de 24. O 24 é 6 vezes 4, então teremos 2 raiz de 6 como resposta para a raiz do delta. Segunda etapa do método, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, que dá 2. Com o sinal de mais obtemos uma resposta, com o sinal de menos a outra. Então, x é igual a menos 6 mais 2 raiz de 6 sobre 2, que é igual, simplificando aqui, nós temos 3, 1 e 1. Então, ficamos com menos 3 mais raiz de 2 sobre 1, ou apenas menos 3 mais raiz de 2. Esta é a primeira solução, a primeira raiz. A segunda raiz, x é igual a menos 6 menos 2 raiz de 2, então 2 raiz de 6 sobre 2, que totaliza menos 3 menos raiz de 2. Então essas são as raízes. Como nós já antecipamos, a solução dessa inequação é o intervalo fechado entre as raízes. Só precisa observar qual delas é a menor. Então, menor raiz é essa aqui, quer dizer que a solução fica o intervalo fechado de menos 3 menos raiz de 2 até menos 3 mais raiz de 2. E essa aí é a resposta. Nós temos alguns casos, que eu trato aqui como casos especiais, que eles fogem um pouquinho dessa regra geral aí, que é calcular igualdade a zero e analisar o gráfico em busca da solução, em busca dos sinais e da solução. Por exemplo, 2x² menos 30 maior do que zero. Como é que fica esse caso aí? Bem, nós poderíamos resolver da mesma forma, já que também é uma equação, uma inequação quadrática. Mas como nós não temos o b, é uma inequação incompleta, que o b vale zero,
nós vamos ter a possibilidade de isolar o x. Quer dizer, vai ficar 2x ao quadrado maior do que 30, x ao quadrado é maior do que 15. E aí nós temos que ter apenas uma atenção com essa parte. Muitas pessoas costumam colocar aqui, x é maior a mais ou menos raiz de 15. Pessoal, isso a gente faz quando nós temos uma equação quadrática. Aí sim, x se converte em mais ou menos a raiz de 15. Ok. Isso aqui também vai ser feito agora. Afinal de contas, nós temos uma inequação para resolver, que é essa aqui. E para resolver uma inequação, como ela é quadrática, a gente vai em busca das raízes. Então, de qualquer maneira, nós vamos fazer essa conta e vamos aproveitar esse resultado, mais ou menos 15. Agora, escrever isso aqui não tem sentido algum. O x é maior do que mais ou menos raiz de 15. Isso não faz sentido. Isso está totalmente errado do ponto de vista da matemática. Então, o que nós precisamos fazer agora, já que a gente já acabou identificando quais são as raízes aqui, mais e menos raiz de 15, nós vamos já para a parte de análise gráfica, onde nós temos uma parábola voltada para cima, afinal de contas, a inequação original, o a vale 2, não é uma parábola voltada para cima. As raízes são menos raiz de 15 e mais raiz de 15. Como nós estamos interessados nos valores maiores do que zero, nós vamos pegar o intervalo aqui, ou nesse caso, 2 intervalos, fora das raízes, porque são esses trechos onde o resultado total, quer dizer, o desenho, é positivo, é maior do que zero. Então, solução é igual de menos infinito até menos raiz de 15, união com o intervalo de raiz de 15 até o mais infinito. E essa aí é a solução para essa inequação. O segundo caso, x² mais 2x menor do que zero. Ele também é um pouco diferente do caso geral, já que aqui é uma inequação incompleta. Falta o valor do c, ou seja, o valor do c é zero. Como é que fica essa questão então? Vamos ver. Então, nesse caso, nós observamos a fatoração de x, fica x que multiplica x mais 2, menor do que zero. E esse caso aqui, ele acaba recaindo num caso que a gente já estudou na aula passada, que é o produto entre duas quantidades, entre dois números, e ele quer saber onde é negativo. Então, nós procedemos fazendo a análise do sinal para os dois números, e no final fazemos a regra do sinal. Por quê? Porque é um produto entre x com x mais 2. Quer dizer, aqui vamos colocar o sinal do x, aqui vamos colocar o sinal do x mais 2, e aqui embaixo vamos colocar o sinal do x que multiplica x mais 2, que é, na verdade, a inequação que nós estamos analisando. Então, nós temos aqui o sinal do x é positivo à direita do zero e negativo à esquerda, x mais 2, a raiz é menos 2, então nós teremos sinal positivo à direita do menos 2 e negativo à esquerda, e aí procedemos com a regra do sinal aqui, o menos 2 é uma referência, o zero é a outra referência, nós temos mais com mais, vai dar positivo à direita do zero, menos com mais vai dar menos entre menos 2 e 0, e menos com menos vai dar mais à esquerda do menos 2. Nós estamos interessados nos valores negativos. x² mais 2x negativo. Então, nós estamos interessados nessa solução aqui, de menos 2 até 0. Então, solução, intervalo aberto de menos 2 até 0. E está resolvida a inequação. Nesse caso, nós poderíamos ter procedido de maneira igual à parábola, né? Nós temos aqui uma parábola voltada para cima, as raízes são 0 e menos 2, então 0 e menos 2 são raízes, a parábola voltada para cima, o trecho negativo é de fato o trecho entre as raízes. Bolinha aberta então, de menos 2 até 0. O terceiro caso especial é um caso muito parecido com o primeiro, a gente consegue isolar o x, e aí nós vamos ter a resposta mais ou menos 3. Então guarda essa resposta mais ou menos 3, essas raízes mais ou menos 3, porém analisa aí, isso é uma parábola voltada para baixo. Então parábola voltada para baixo com raízes mais ou menos 3. Estamos interessados em saber onde esse total aí, 9 menos x² é maior ou igual a 0. Então,
basicamente a gente já resolveu, né, de cabeça. Vamos fazer a análise do sinal e vamos concluir com a solução. Vai ficar assim. Então nós temos a parábola voltada para baixo, as raízes são mais e menos 3, queremos maior do que zero, maior ou igual a zero. O igual a zero acontece nas raízes, por isso pintamos as bolinhas. E aí maior do que zero está entre essas raízes, quer dizer, solução fechada agora de menos 3 até 3. Pronto, está resolvida aí na equação. E aí chegamos no último caso que eu trato aqui como especial, que é uma conclusão de tudo que a gente já sabe sobre inequações, das inequações do primeiro grau e do segundo grau. Então nesse exemplo nós temos uma fração, ele quer saber quando isso aí é menor ou igual a zero. Eu esqueci aqui do símbolo, menor ou igual a zero. X menos 1 que multiplica x quadrado menos 9, tudo isso dividido por 5 menos x. Complicado isso? Não é, gente. É apenas regra dos sinais. Vai ficar assim. Observamos que nós temos 3 blocos, né? X menos 1 é um bloco, x quadrado menos 9 é outro bloco, e 5 menos x é outro bloco. Como a gente vai fazer a regra dos sinais, quer dizer, nós vamos analisar o sinal dessa primeira opção aqui, desse primeiro termo, analisar o sinal desse segundo termo e analisar o sinal desse terceiro termo. Para analisar sinal, a gente precisa calcular a raiz de tudo, porque a raiz é exatamente o ponto onde essa expressão aí, onde cada uma dessas expressões muda o seu sinal. Então, sabendo a raiz, sabemos onde essas expressões mudam o sinal. Sabemos fazer as regras de sinais, sabemos concluir onde essa quantidade total aqui, ela é menor ou igual a zero. Sendo assim, vamos organizar a nossa resolução em 1, 2, 3 momentos. Esse primeiro aqui vai falar sobre x menos 1, esse segundo aqui vai falar sobre x ao quadrado menos 9, e esse terceiro aqui vai falar sobre 5 menos x. Lembrando aí sempre de colocar uma referência alinhada aqui, ó, para poder fazer a regra dos sinais de modo bem correto, bem tranquilo. É claro que a gente vai precisar fazer a regra dos sinais entre todos esses 3 termos. Então é interessante também acrescentar um quarto momento aqui, onde esse quarto momento vai analisar a regra do sinal de tudo isso, quer dizer, vai analisar o sinal de x menos 1 multiplicado por x quadrado menos 9 e tudo isso dividido por 5 menos x, que é exatamente o sinal daquilo que a inequação propõe. Então vamos à análise do sinal de cada um desses termos individualmente. X menos 1, dá para fazer rápido aqui, ó. X menos 1, a raiz é igual a 1, então nós vamos ter raiz igual a 1 aqui. O sinal dessa expressão é positivo para a direita e negativo para a esquerda. X quadrado menos 9, também dá para fazer com uma certa facilidade, afinal de contas, quando a gente igualar a zero, vai ficar x ao quadrado menos 9 igual a zero, portanto x é igual a mais ou menos 3. Quer dizer que eu tenho uma raiz 3 aqui, uma raiz menos 3 aqui. Os sinais. Esse número é identificado como uma parábola voltada para cima. Então será positivo fora das raízes e será negativo entre as raízes. Agora vamos a 5 menos x. 5 menos x vai ser igual a zero quando x for igual a 5. Então nós vamos ter o número 5 aqui, e os sinais, nesse caso, ficam negativos à direita e positivos à esquerda. Se você tem alguma dúvida em analisar sinal, coloca um número, né? Por exemplo, quem é que está à esquerda do 5? À esquerda do 5 tem 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, etc. Pega o número 0, que é bem fácil de calcular, né? Se você coloca o número 0 no lugar do x, esse total aqui vai dar quanto? Vai dar 5, positivo. Então, aqui no trecho do 0, que significa a esquerda do 5, vai ser positivo. Consequentemente, o outro lado vai ser negativo. Agora, só nos resta fazer a regra do sinal. Temos as seguintes referências. O 1 é uma referência, o 3 é uma referência, o 5 é uma referência também, temos o menos 3 como referência,
E vamos às análises. Então eu tenho menos, vai dar menos. Eu tenho menos, com mais, vai dar positivo, mais. Eu tenho mais, com mais, vai dar menos. Mais, com mais, vai dar positivo, mais. Aqui eu tenho mais, com mais dá mais, com menos dá menos. Então esses são os sinais da inequação, quer dizer, ela será negativa, essa quantidade toda, analisada aqui, nessa quarta faixa aqui, ela será menor ou igual a zero, quando? Será menor do que zero nesse trecho até o menos 3, menor do que zero do 1 até o 3, e menor do que o zero para cima, para frente do 5. Como ele quer também, ele admite também o igual a zero, nós vamos pintar a bolinha nas raízes. No menos 3 também serve como resposta, o 1 também serve como resposta, o 3 também serve como resposta, e o 5 ele não serve como resposta. Embora seja uma raiz, ele não serve como resposta, a bolinha aberta, porque o 5 ele apresenta-se no denominador, embaixo da fração. E embaixo de uma fração a gente não pode ter o número zero. Quer dizer, para essa quantidade toda aqui ser igual a zero, é só a parte de cima, o numerador, que pode ser zero. Quer dizer, desse numerador é que chegam aí os números menos 3, 1 e 3, bolinha fechada neles. Vamos concluir então, a solução é igual de menos infinito até 3, o infinito é sempre aberto, o 3 nesse caso fechado. União com outro intervalo que vai de 1 até 3, união com outro intervalo que vai de 5 até mais infinito. Observe aí, intervalo aberto no 5. E essa foi a resolução dessa inequação que parecia lá no início, né, sei lá, complexa, complicada, mas não é. É apenas uma regra de sinais que deve ser feito com cautela, claro, e com calma, analisando cada termo individualmente e organizando isso nessas faixas de sinal aí. Então, pessoal, essa foi a aula sobre equações e inequações quadráticas. Aproveite bastante esses assuntos porque eles aparecem em vários outros lugares, em geral problemas mais complicados, que quando a gente começa a resolver, acaba recaindo, acaba voltando por uma equação, uma inequação quadrática. Então aproveitem, bom estudo, façam os exercícios finais dos slides, mandem suas dúvidas. Vejo vocês na próxima aula.